Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. João 6. Imagine um acontecimento tão extraordinário que desafia as leis da ciência e reafirma a nossa fé. Um evento que não apenas toca o coração dos fiéis, mas também intriga a mente dos cientistas. O milagre de Lanciano é um fenômeno sobrenatural que ocorreu em 700 depois de Cristo, na cidade de Lanciano, Itália. Um sacerdote chamado Legônio duvidava da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e, ao celebrar a missa, as hóstias se transformaram em carne e o vinho se transformou em sangue. Durante a celebração da missa, algo inacreditável aconteceu. As hóstias se transformaram em carne e o vinho em sangue. O sacerdote, atônito, compartilhou o milagre com os fiéis presentes, e a notícia se espalhou rapidamente. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Vamos explorar. A ciência moderna, com suas ferramentas avançadas e métodos rigorosos, tem a capacidade de investigar fenômenos que antes eram considerados apenas matéria de fé. Em 1970, o Dr. Odoardo Linoli, um patologista italiano, realizou uma análise histológica das relíquias. Ele foi chamado para examinar o que restava do milagre, utilizando técnicas científicas modernas para desvendar os segredos dessas relíquias sagradas. Ele identificou tecido muscular estriado, típico do coração humano, e sangue com glóbulos vermelhos e brancos, fibrinogênio e albumina. Esses achados foram surpreendentes porque indicavam que o tecido e o sangue eram de origem humana e estavam extraordinariamente preservados, pois, em um sangue normal, essas propriedades se degradariam em poucas horas. Em 1981, o bioquímico italiano Dr. Ruggero Bertoni encontrou hemoglobina e bilirrubina no sangue. E, surpreendentemente, não havia conservantes ou substâncias químicas artificiais. Isso levantou ainda mais questões sobre como essas relíquias poderiam ter sido preservadas por tanto tempo. Uma observação importante é que a hemoglobina e a bilirrubina se degradam rapidamente fora do corpo, devido à ação enzimática e à decomposição celular. Normalmente, a hemoglobina começa a se degradar em algumas horas ou dias, dependendo das condições ambientais. Em 1993, a Universidade de Oxford utilizou a datação por radiocarbono e determinou que as relíquias datam de entre 650 e 850 d.C., coincidindo com o período do milagre. Esta datação forneceu uma confirmação adicional da autenticidade histórica das relíquias. Mais recentemente, em 2010, a Universidade de Siena realizou análises adicionais, confirmando a presença de DNA humano e a ausência de contaminação bacteriana ou fúngica. Esses resultados reforçaram a ideia de que as relíquias eram genuínas e não haviam sido adulteradas ao longo dos séculos. Esses estudos científicos não só validam a autenticidade das relíquias, mas também demonstram que a preservação de células sanguíneas por mais de 1000 anos é um fenômeno inexplicável pela ciência convencional. A ciência, com toda a sua capacidade de análise e investigação, não consegue explicar como essas relíquias foram preservadas, pois se trata de um acontecimento sobrenatural. Outra coisa muito interessante sobre as amostras está no DNA.
todo ser humano recebe material genético tanto do pai quanto da mãe. No entanto, as amostras de Lanciano possuem apenas a parte materna do DNA. Isso desafia qualquer explicação natural e aponta diretamente para um nascimento milagroso, confirmando a virgindade de Maria. Um mistério que a ciência não pode explicar, mas que a fé já conhece há séculos. Esse evento extraordinário não termina aqui. Ao analisar o Santo Sudário, pano que se acredita ter envolvido Jesus Cristo após sua morte e que também está cercado por mistérios sobrenaturais, constatou-se que ele apresenta semelhanças impressionantes com as relíquias de Lanciano. Ambas pertencem a uma pessoa que sofreu intensamente antes da morte. Em ambas, só foi encontrado o material genético da mãe. As duas amostras foram preservadas por um longo período de tempo de maneira extraordinária. Esse acontecimento vem nos mostrar uma prova física da ressurreição de Jesus Cristo, que é a base da fé cristã, e também reforçar sua promessa de que estará conosco até o fim do mundo, não só espiritualmente como também fisicamente através da Eucaristia. As fontes científicas sobre o milagre de Lanciano são The Lanciano Miracle, Odoardo Linoli, 1970, The Blood of Lanciano, Ruggero Bertoni, 1981, Scientific Study on the Lanciano Helix, Universidade de Siena, 2010, The Mystery of the Lanciano Blood, J.L. Gonzalez, 2015. Se você gostou desse conteúdo, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais curiosidades e descobertas incríveis.